Boa noite, querido casal. Estamos aqui mais uma vez para conversar com você sobre a palavra do Senhor para o nosso casamento. Um grande prazer estar aqui nessa noite. Boa noite, queridos. Como estão vocês? Esperamos que vocês estejam bem, estejam com saúde. Amém. Um grande abraço, um abraço virtual, né? Que bom, como a Beth falou, estarmos novamente com vocês para falarmos aquilo que nós iniciamos. Lembram da segunda-feira que nós fizemos um rápido vídeo, né? Em que a gente abordou o tema que nós estaríamos tratando esta semana, da lei da semeadura, né? Uma lei tão importante para o nosso casamento. E na segunda-feira a gente falava que nós íamos ter desafios, e nós definimos 5 desafios que vocês tiveram contato ao longo da semana, né? E os 5 desafios, o primeiro foi que o amor é atencioso. O amor sempre protege. O amor é paciente, tema que Paulo e Silvia trataram anteriormente, né? Com muito detalhe sobre o amor paciente, né? O amor intercede, aonde essa intercessão é um aspecto importantíssimo da oração, né? Em que nós intercedemos pelo outro, orando pelo outro, né? E, por último, o amor perdoa, né? É um tema também, uma semente importantíssima. Então, é interessante nós notarmos que casamentos bem-sucedidos não são construídos por pessoas que nunca magoam uns aos outros, mas eles são construídos por pessoas que decidem perdoar e não guardar rancor. Amém. Então, acho que esse é um ponto que nós queremos deixar assim de início, bem claro no coração de vocês. Ok? Vamos orar para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Amém? Pai querido, obrigado, Pai, por esta noite, por estarmos, Pai, em contato com os nossos queridos e amados casais. Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, Amém. Pai, nos corações de cada um dos nossos queridos, Pai. Que a Tua palavra nesta noite fale profundamente ao nosso coração, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento. Nós oramos assim, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Pai. Então, vamos colocar aqui o tema da nossa aula de hoje, que é a lei da semeadura. Como nós já iniciamos, né, todo esse trabalho desde a segunda-feira com os nossos desafios, que a gente espera que vocês tenham conseguido cumprir, né, tentado fazer aqueles desafios. E com relação à lei da semeadura, nós vemos que isso é um princípio. Existe um princípio da semeadura e da colheita, e esse princípio é expresso na palavra do Senhor. E lá em Gênesis 8, 21, 22, está escrito o seguinte: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, esse princípio foi colocado pelo Senhor naquele momento após o julgamento que veio pelo dilúvio. Deus, depois que Noé saiu da arca com sua família, Deus fez uma aliança com a humanidade e ele deixou estabelecido também isso, que enquanto durar a terra, não deixará de haver a sementeira e a ceifa, ou seja, o trabalho do homem de plantar, de colher. Então, essa foi uma lei natural que o Senhor estabeleceu ali, logo após o dilúvio. Bem, nós aqui temos um texto bíblico que, para nós, ao longo dessa nossa reunião, ele é um texto fundamental, né? Em que está lá em Gálatas 6, 7, 8, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da sua carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então esse é um texto que traduz bem a lei da semeadura.
né? E como está aqui, assim como há uma lei natural da semeadura e ceifa, também há uma lei espiritual vinculada à semeadura, não é? Então a lei natural, a espiritual, está destinada por Deus a cumprir aquilo para a qual foi criada, não é? Então nós precisamos ter essa certeza, não é? E a ignorância, o não conhecimento da lei espiritual ou da lei natural, ela não impede a sua operação, né? Por exemplo, imagine a lei da gravidade, não é? Nem todos estudaram, viram os detalhes, o que rege essa lei da gravidade. Mas a pessoa sabe, se ela subir num andar e for se jogar daquele prédio, ela corre tremendo risco de morrer, né? Então ela sabe a lei da gravidade, né? Então por isso também a lei espiritual ela existe e Deus a criou para cumprir um fim específico, né? E como nós estamos falando aqui de semeadura, né, lei da semeadura, semear e colher, vamos começar falando um pouquinho sobre sementes. Quais seriam essas sementes? No plano natural nós sabemos, né? Todo tipo de semente, de frutas, de verdura, mas no plano espiritual, o que seriam essas nossas sementes que Deus nos dá para semearmos? Então nós temos aqui atitudes, podem ser sementes, palavras e pensamentos. E o objetivo que a gente tem com todo esse trabalho dessa semana é que a gente possa prestar atenção, observar em quais tipos de sementes nós estamos semeando. E essa semeadura, ela pode ser na nossa vida, na nossa própria vida, no nosso coração, no terreno do nosso coração, como ela pode ser uma semeadura que eu estou fazendo na vida do outro, do meu cônjuge, na vida dos filhos, na vida dos familiares, das pessoas que estão ao meu redor. E a gente tem que lembrar que nós estamos sempre semeando. No nosso viver, no nosso caminhar, estamos sempre semeando com atitudes, palavras ou com pensamentos. Não existe uma semente que seja neutra. Essas sementes, elas têm a capacidade de gerar ou vida ou gerar morte, né? No sentido de que ou geram coisas boas ou podem gerar coisas ruins. Então, por exemplo, nossas atitudes, se são atitudes de aceitação, atitudes de acolhimento, atitudes de motivar o outro, de amar, né? Nossas palavras, se são palavras voltadas para o crescimento do outro, ou são palavras que vão trazer dano até, né, ao desenvolvimento da pessoa com quem estamos falando. Então, por exemplo, nós podemos falar para um cônjuge, olha, fez isso de novo, tudo que você faz é errado, tudo que você faz não dá certo. Você não presta, Ou né? você não presta, você não cresce. Quer dizer, eu posso ter palavras muito negativas para o meu cônjuge, ao invés de eu falar assim, não, se Deus quiser, isso vai melhorar, não deu certo dessa vez, mas da próxima vez o Senhor vai abençoar e vai dar certo, né? Você vai conseguir, você é capaz, se esforce, vamos juntos, vamos conseguir. Então, a força da minha palavra, ela pode trazer um crescimento, um benefício, um aspecto de vida para o meu cônjuge, ou ela pode trazer um aspecto negativo, assim como as atitudes que acompanham essa palavra. A gente vai ver até um pouquinho mais em detalhe isso daqui a pouquinho. Mas os nossos pensamentos, nós temos também que observá-los, porque eles também são sementes que, em primeiro lugar, eu posso estar plantando na minha própria vida. Que tipo de pensamento eu tenho a meu respeito, não é? Será que eu estou aceitando os pensamentos que vêm de Deus a meu respeito ou não? Eu estou semeando o que na minha própria vida? E os pensamentos, normalmente, que eu guardo comigo, eles vão ser pensamentos que vão se traduzir depois em palavras e em atitudes, né? A palavra que vai sair da minha boca, ela está muito relacionada àquilo que está dentro de mim. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós precisamos prestar atenção e saber que não existe essa semente neutra. Ela vai trazer o impacto na minha vida e na vida do meu cônjuge, quando eu estiver semeando no casamento, né, na família, etc. E nesse processo, nós podemos escolher apenas aquele tipo de semente que nós vamos semear. Que nós estamos semeando é uma verdade. Isso está acontecendo. A minha opção não é eu quero ou não quero semear. A minha opção é qual tipo de semente eu estou escolhendo para semear na minha vida e na vida do meu cônjuge. E Beth, e só para completar,
é importante nós percebermos que essa semeadura, ela acontece em todos os níveis, né? No nosso casamento, nos nossos relacionamentos, né? Sim, Nós estamos semeando para os filhos também, né? Então, isso é muito importante nós termos isso bem claro. com certeza. E o apóstolo Paulo, ele nos coloca diante de duas possibilidades. Existem duas possíveis semeaduras, de acordo com aquele versículo que nós acabamos de ler, não é? Que o Laudi leu lá de Gálatas. Então, a primeira semeadura possível é a semeadura para a carne. Não é isso que está escrito lá? Aquele que semeia para a carne, da carne colherá o quê? Destruição, corrupção. Não é isso que está escrito? Isso implica em que nós vamos praticar as obras da carne se nós estivermos fazendo semeaduras para a carne. E em Gálatas 5, 19 a 21, está lá bem descrito quais são essas obras da carne que fica ali registrado na palavra. Então, algumas delas, aqui estão todas, né? Mas vamos citar, por exemplo, prostituição, impureza, feitiçarias, inimizades, iras, ciúmes, brigas, né? Discórdias, invejas, bebedices, coisas semelhantes a essas, ou seja, ele não esgota, ele ainda fala assim, coisas semelhantes a essas. Então, muitas coisas podem ser produzidas quando nós andamos na carne, semeamos na carne. A gente pode pensar assim, poxa, mas eu não faço isso no meu casamento, não. Eu sou transformada pelo Senhor, glória a Deus por isso. Mas quando a gente começa a olhar para as possíveis sementes que vão gerar essas obras da carne, pode ser que a gente identifique que algumas delas a gente tem feito. Então, a gente colocou aqui alguns exemplos de possíveis sementes que vão estar semeando na carne e que vão gerar obras da carne. Então, quando eu tenho, por exemplo, um sentimento de orgulho dentro de mim, né? Uma vaidade, um sentimento de pessimismo, quando eu expresso esse sentimento na forma de palavras, quando eu sou uma pessoa muito negativa, que nunca vejo nada de bom no meu cônjuge, nunca vejo o esforço que ele faz, quando eu tenho também o sentimento de egoísmo ou de tristeza, né? A ira, o ódio, a briga, né? O ambiente, o orgulho, o ambiente da família, da casa, que está sempre aquele ambiente pesado, com brigas, com desentendimentos, né? Quando eu já levanto de manhã de mau humor, não tem aquela história que tem gente que fala assim, não, eu só dou bom dia depois de 1 hora que eu acordo. A pessoa às vezes levanta de mau humor, que o outro pode nem olhar para a cara dele porque já dá uma má resposta. Então são sementes. Misericórdia. São sementes que eu estou semeando em mim e no outro. Na verdade, eu estou criando um ambiente ruim para o meu casamento, não é? Ali nós temos ainda vários outros tipos de sementes, como ressentimentos. Então, se eu sou uma pessoa que guardo mágoas, que não perdoo, né, o desafio de hoje é sobre perdão. A gente tomar aquela atitude, aquela decisão de perdoar. E quantas vezes no dia, do nosso dia a dia, quantas vezes a gente é chamado a perdoar, né, na nossa relação de casal? Várias vezes durante o dia. Se eu não perdoo, de acordo com o ensinamento do Senhor, eu vou guardar mágoa, eu vou guardar ressentimento no meu coração. E isso vai se traduzir de alguma maneira na minha reação para com o meu cônjuge. E é importante, Beth, só observar aqui que quando nós não perdoamos, aquilo nós ficamos com rancor e nós vamos jogando as coisas para debaixo do tapete. Sim. E qualquer dia, lá na frente, você levanta o tapete e aí você tem cobras e lagartos, né? É verdade. Então, isso que a Beth está colocando é muito importante, nós termos esse discernimento de perdoar sempre. Isso. Amém? Então, aqui tem vários outros tipos de semente, que depois vocês podem voltar nesse vídeo com calma, dar uma paradinha aqui, analisar, né? Fala do individualismo, que nós tratamos no nosso último encontro, não foi? Bastante sobre a diferença, né, da pessoa que tem uma individualidade exacerbada, né? Uma pessoa que quer tudo para si, o egoísmo, né? A impureza, o uso errado do nosso tempo, tudo aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso coração e que não condiz com a palavra do Senhor, que não condiz com o viver cristão. Então, são sementes que nós precisamos avaliar, porque elas vão se traduzir ou no formato de pensamentos, de palavras que eu vou dirigir ao outro, de comportamentos e ações, e vão estar alimentando um estilo de vida baseado na carne, né, na semeadura para a carne. Por outro lado, a outra opção que Paulo nos dá é a semeadura para o Espírito. E ele fala que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida, vida eterna. Então, isso implica em andar no Espírito.
e produzir o fruto do Espírito. Esse é o viver cristão, que a gente vem sempre batendo, que a gente precisa ter, né? Que o cristão precisa ter esse estilo de vida, essa proposta, né? De andar de acordo com o Espírito. E quando a gente fala de andar no Espírito, produzir o fruto do Espírito, lá em Gálatas também está descrito para nós qual é esse fruto. Então imagine que vocês têm como se fosse uma mexerica com vários gominhos, é um fruto com vários gominhos. Então, nós teríamos ali o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a orientação que Paulo nos dá, não é isso? Então, essa deveria ser, né, esse deveria ser o nosso estilo de vida diariamente, né? Buscarmos semear para o Espírito, sementes que vão redundar nesse padrão de vida familiar, de vida de casal. E esse tipo de semente, então, nós encontramos aonde, né? Podemos extrair tudo isso também da palavra do Senhor. Se eu tenho uma atitude de humildade no meu relacionamento, né, de colocar o outro acima de mim, de servir, de ser um verdadeiro servo, como o Senhor já colocou tantas vezes na palavra dele para nós, atitudes de sinceridade, de honestidade, de otimismo, de esperança, de fé, né? Se eu semeio no meu dia a dia, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meu casamento, como hoje nós podemos estar também vivendo crises externas que influenciam nossa vida de casal, mas nós temos uma atitude de fé, nós temos uma palavra de fé para o nosso cônjuge, incentivo, não desanime, né? Se eu uso a própria palavra de Deus para semear na vida dele, da minha família, Deus diz isso, Deus fala isso, olha, o Senhor está chamando nossa atenção para isso, então eu estou trazendo de dentro do meu coração aquilo que o Espírito vai trazendo à minha memória, porque eu sei, porque eu adquiri isso como conhecimento, né? Se eu tenho também atitudes e palavras de amor, de carinho, de compreensão, de perdão, né? Se eu sou uma pessoa disponível para o meu cônjuge, né? Eu sou despreendida, bem-humorada, ou seja, inúmeras características de boas sementes, né? Sementes de vida, sementes que vão gerar vida no meu cônjuge, no meu casamento. Então, são essas que nós devemos focar e buscar e semear diariamente. Beth, é importante frisar que a semeadura sempre é um processo que exige esforço e dedicação das nossas vidas, né? Mas nós teremos a recompensa de Deus sobre esse esforço, né? Amém, amém, com certeza. E aí vocês podem perguntar, tá certo, mas e aí, como que é andar no Espírito? Voltamos àquela velha tecla, nós temos que ser cristãos verdadeiros, pequenos cristos, né? Como disse o nosso irmão Marcelo no último domingo, não é isso? Falar como Jesus falaria, andar como Jesus andaria, fazer o que Jesus faria, isso é o que Jesus espera de nós. Então, tem vários trechos da palavra que nos ensinam como andar no Espírito. Aqui tem só 2 que a gente colocou. Em Romanos 8, 5 e 6 está escrito: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, ter prazer, ter satisfação nas coisas do Espírito, né? No estudo da palavra do Senhor, na convivência com os irmãos, na oração, na busca de intimidade com o Senhor. Nós vemos lá também em Filipenses 4:8 que nós temos que ocupar a nossa mente com o quê? Tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se ocupar o nosso pensamento, vai ser guardado no nosso coração e a nossa boca vai falar sobre isso. O Espírito Santo vai controlar a nossa vida, vai nos dar o quê? O fruto do Espírito, o domínio próprio, a paciência, o amor, e isso vai se manifestar no nosso relacionamento. Então, andar no Espírito, o segredo é buscar a Deus, é conhecer a palavra do Senhor, é buscar a Deus em oração, ter mais tempo com Ele, ter intimidade com Ele. Isso vai se refletir na nossa vida de casal, com certeza, meu irmão. Muito bem. Aqui voltamos novamente àquele, enfatizando, né, mais uma vez, Gálatas 6, 7, 8, que para nós é um versículo que um texto que aborda praticamente toda essa nossa conversa sobre a lei da semeadura, né? E esperar de Deus as suas promessas sem obediência à sua palavra é zombar de Deus, né? Isso está escrito, quer dizer, a Beth colocou aqui todo o fruto do Espírito, né? Todo esse
essa busca, né, pela palavra, pelo andar, de ser um discípulo de Jesus, né? Se nós não tivermos essa postura, nós também não podemos esperar de Deus, né? Ou nós não queremos que Deus faça a sua obra sem nós também termos obediência à sua palavra. Nós Sim. precisamos ter obediência à palavra para que Deus realize a obra, né? Então, nós devemos ter esse cuidado para que não façamos algo que nós queremos que Deus faça, mas nós não cumprimos a nossa parte, né? É como Deus se estivesse até... zombando, né, de Deus. Quando ele fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba. É verdade. Como é que eu quero ter um casamento de excelência, um casamento, né, bom, um casamento onde o amor flua, onde haja concordância, onde haja fruto do Espírito, mas eu não quero obedecer a palavra. Eu estou zombando de Deus. Eu não quero andar na palavra, eu não quero ser um discípulo, né? Uhum. Okay. Então, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir, sim, na nossa vida de casal, se nós andarmos em obediência, né, à palavra do Senhor. E aqui nós vamos abordar agora alguns princípios muito interessantes nessa lei da semeadura, né? Então, você colhe o que você planta, né? Então, é interessante isso. Lembro que naquele vídeo que nós mandamos na segunda-feira, sobre o pé de manga lá em casa e tal, em que a Beth dizia que tinha muita vontade de comer, de ter um pé de manga para comer a manga, o fruto, né? E nós vimos naquela oportunidade que foi semeado, foi plantado uma semente de manga. Se nós botássemos ali uma semente de limão, ia ter um limão. Então, você colhe exatamente o que você planta. E é importante nós termos isso claro, que na lei da semeadura espiritual acontece o mesmo, é isso, né? E Deus determinou desde a criação que cada semente gere segundo a sua própria espécie, não é isso? Então, lá em Gênesis 1, 11, 12, diz que a terra produza erva que dê semente, que dê fruto segundo a sua espécie. Então, não espere uma colheita de algo que você não plantou. Então, queridos, se eu quero um casamento, um lar que tenha harmonia, que tenha paz, nós precisamos semear isso. Nós precisamos semear essa semente. Se nós não semearmos, nós não vamos colher, o fruto não vai aparecer, né? Então, o entendimento deste princípio, nos ajuda a selecionarmos e plantar intencionalmente as boas sementes. Então, nós precisamos ter a intenção, ter a clareza, ter o foco. Não, eu desejo isso para o meu casamento, para a minha família, para o meu lar. Então, eu preciso semear isso. E um outro princípio que nós encontramos, está escrito em João 12, 24, o Senhor fala assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, a semente tem que morrer primeiro, para depois germinar e dar o fruto. O Senhor já alertou para isso, né? Então, a motivação que nós devemos ter com esse entendimento não deve ser apenas semear para receber, mas sim pelo propósito da própria entrega em si. Quando eu semeio na vida do meu casamento, na vida do meu cônjuge, pelo bem do meu cônjuge, pelo bem do meu casamento. É lógico que a gente vai receber uma colheita adequada, que o Senhor promete isso, mas o objetivo principal é eu estar o quê? Servindo, desejando o bem dele, o crescimento espiritual dele. Quando você abre mão de algo em favor do outro, é esse o momento em que a semente morre para nós. E assim ela poderá frutificar. Porque eu não estou com aquela atitude egoísta, né? Eu vou semear porque eu vou ser muito feliz. Não é só isso, não é este o objetivo principal. Né? Eu vou ter um casamento maravilhoso, por isso eu vou fazer isso. Não, eu quero um casamento maravilhoso, sim. Eu quero um casamento bom, um casamento de excelência, mas eu quero que o meu cônjuge seja um discípulo melhor do Senhor, que ele se pareça mais com Jesus Cristo. Então, o objetivo é também esse. A semente, quando ela morre para mim, é no sentido de que o objetivo maior é o bem-estar do meu cônjuge. E ainda encontramos isso, uma palavra do Senhor sobre esse assunto, em Lucas 6, 31 a 33. O Senhor fala assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles.
Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então, nós precisamos amar pelo bem do outro, mesmo numa situação em que ele não esteja fazendo bem para mim, não é? Mas eu vou me manter firme na minha postura de cristã, de uma serva do Senhor, de uma discípula, e vou fazer o bem para ele, vou demonstrar as sementes que o Senhor colocou na minha mão de vida, para a vida dele. Então, o Senhor nos ensina isso, que a semente tem que morrer primeiro, para depois ela gerar vida. Então, nós precisamos estar dispostos, né, a nos sacrificarmos nesse sentido, a servirmos, a nos doarmos para o nosso casamento, no sentido do nosso cônjuge, da nossa família, né, de tudo aquilo que Deus quer trazer para nós. Outro princípio, né, a colheita na proporção do plantio, né? É evidente que isso aqui tem uma relação muito próxima, né? Se eu imagina o homem do campo, se ele prepara uma pequena área e planta pouco, ele vai colher pouco, né? O outro que planta muito, que prepara um terreno extenso, vai colher mais. Então, a colheita é na proporção do plantio, né? E como diz aqui em 2 Coríntios 9, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então a palavra de Deus é sábia, né? Como nós vimos, a palavra, ela nos dá toda a orientação, né? Então, se eu semeio, se eu busco pouco, me satisfaço com pouco, eu vou colher pouco. Amém? Amém. Isto fala da colheita na exata proporção do plantio. Deus não impõe o quanto devemos plantar. A decisão é nossa. Usamos da nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto vamos semear, né? Ninguém poderá dizer que Deus forçou a plantar. Não, Deus nos dá essa liberdade. Mas também não poderemos reclamar de que Deus não está colhendo, não está nos dando, né? Então, é muito sério isso nas nossas vidas. Amém? Um outro princípio é que existe um tempo específico para a colheita. Então, da mesma forma que na natureza, quando o agricultor coloca uma sementinha ali, vocês estão vendo o desenho, tá pequenininho, mas acho que dá para ver, um dedinho segurando a semente, né? Você planta aquela semente e vai haver um tempo até que aquela semente cresça e até que você possa colher o fruto daquela semente, né? Ali nós temos uma sementinha de soja, uma plantação de soja, como exemplo. E vocês estão vendo que essa seta, ela indica que há um processo, né, um processo de crescimento. Então, esse ato de semear não significa que a colheita é automática. Ela não é automática, ela nem é imediata, ela precisa de tempo, porque esse processo vai se desenvolvendo pouco a pouco. Mas o seguinte, nós temos que nos lembrar sempre, a colheita é certa, ela não vai falhar. Então, há um tempo específico, sim, para que isso tudo aconteça na nossa vida de casal, quando eu decido melhorar a semeadura, corrigir a semeadura no meu casamento, há um tempo, e eu vou colher. E nós temos lá na palavra do Senhor, em Tiago 5:7, escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, ele está chamando a atenção que o lavrador, ele usa da paciência para poder fazer a sua colheita. Então, se eu decidir semear coisas de Deus na minha vida, na vida do meu cônjuge, no meu casamento, sementes de vida, aí eu estou semeando. Aí, mas eu não estou vendo resultado, né? Aí hoje de manhã eu falei tanta coisa boa pro Laudi, poxa, eu incentivei tanto ele, fui tão amorosa, e chega de tarde, tá com essa cara mal-humorada, não tá acontecendo nada, mas eu tô indo lá o quê? Desenterrar a semente. Eu tô querendo um resultado imediato, eu vou lá ver o que aconteceu. Laudi, você não percebeu não, Laudi? Fui tão boazinha com você hoje de manhã, falei tantas palavras diferentes de amor para você, hoje você não viu? Qual pode ser a reação dele? Sei lá, inúmeras reações ele pode ter. Eu posso ter desenterrado a semente e atrapalhado todo o processo, porque eu vou ter que plantar de novo. Então, temos que entender que há um tempo para eu colher, um tempo variado, algumas coisas a mais curto prazo, outras coisas mais a longo prazo, mas a colheita virá, nós não podemos esquecer disso. E em Marcos 4, 28 e 29, o Senhor Jesus também fala o seguinte: primeiro a erva,
depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quando o fruto está maduro, nessa hora que você vai colher. Então você tem que esperar no Senhor com paciência, porque vai chegar o momento de você colher aquilo que você semeou. Eu queria só, Beth, colocar um aspecto interessante Tá? nesse. Pode voltar. O Márcio e a Nina me deram as sementes de noni. Foi. E eu plantei essa semente, viu, Márcio e Nina? E aí eu tô lá olhando aquele local, disse, puxa, eu não estou vendo aquela semente ainda surgir. Será que eu dou uma cavadinha aqui, tiro para ver se essa semente está germinando, né? É o que a Beth falou. Se eu fizer isso, eu tenho um risco de acabar com a possibilidade do crescimento, da germinação daquela semente. Então, só para vocês entenderem, eu lembrei desse fato específico, né? Viu, Marcelina? Eu estou lá observando aquela semente, viu? Tá certo? Cuida dela, né? Cuida, Tá tenha certo. carinho com a semente, tá cuide, certo. regue, água na quantidade certa, luz na Ou quantidade certa, e ela vai crescer. ela tenha sol, tenha água, né? É muito interessante. Vocês se lembram isso. daquele nosso encontro do Dia dos Namorados, que a gente falou de Jesus? Não foi? Nosso sol, nossa luz, nossa água que dá vida, para que o nosso casamento possa crescer e se transformar numa árvore frondosa. Aqui é a mesma coisa, né? O Senhor, né, nos alimentando para que nós possamos estar também verdade. alimentando as sementes adequadas no nosso casamento no dia a dia. E aqui um princípio que a Beth já enfatizou bastante no outro ponto, né? É o princípio da perseverança, né? E aí nós vemos a figura de um agricultor que ele está semeando. E o texto vai dizer, né? Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então, o semeador, ele sabe, às vezes ele precisa jogar mais, ele precisa olhar também se o terreno está bem preparado. Então, a insistência, né? Nós temos vários itens aqui, né, importantes nesse processo da semeadura, tanto na lei natural e também se aplica na lei da semeadura espiritual, né? A insistência, a constância, a prática regular, não desfalecer, né? Então é um processo. Lembro que nós falamos um pouco atrás, né? À frente, atrás, perdão, né? De que nós precisamos sabemos que é um processo que demanda tempo, tem um esforço, né? Mas que Deus recompensará. Então o texto em Gálatas 6:9 é muito interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ok? Então é um processo de perseverança. É um processo de perseverança. E também complementando, o agricultor, ele não vai plantar, vamos supor que ele fez uma plantação, semeou e ele acha que vai colher todo o sustento dele para o resto da vida com aquela plantação. Ah, eu vou continuar colhendo fruto para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, ele vai estar sempre semeando novas plantações, ele vai colher e semear. E cada vez que ele colhe novas sementes para continuar semeando. Então, na nossa vida, na nossa família, com os nossos filhos, com o marido, é a mesma coisa. A semeadura é constante. Eu vou estar colhendo e vou estar semeando, eu vou estar colhendo e vou estar semeando. Cada vez que eu fizer uma colheita boa, mais sementes boas vão vir à minha mão para eu continuar semeando. Então, vamos perseverar. Então, é uma prática regular. Né? É aquilo que a gente falou, é um estilo de vida. Um estilo de vida. Do cristão. Eu acho que isso mostra bem e caracteriza bem o nosso estilo de vida transformado. Que nós precisamos buscar. Amém. E aqui nós temos um desenho de uma plantação de milho. Então, vocês veem que você planta ali o grãozinho de milho, esse grãozinho vai germinar, vai vir o pé de milho. Um pé de milho tem em torno de 2 a 4 espigas, e cada espiga pode ter até 300 ou mais grãos de milho. Então, no reino de Deus, bem como no reino natural, essa colheita vai ser sempre mais abundante
que a própria semeadura. Da mesma forma que eu plantei um grãozinho de milho, eu vou colher centenas de grãos de milho a partir daquele, o princípio é esse: a ceifa é sempre maior que a semeadura. Está escrito lá em Salmos 126, 5 a 6, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Tremendo Ele isso, não né? fala, aquele que semeia vai Tremendo. voltar com a sua sementinha na mão. Né? Eu semeei um tiquinho lá de semente, eu vou voltar com aquele tiquinho de semente na mão. Não, você vai voltar trazendo os seus feixes, como está nesse desenho que vocês estão vendo, né? Esse agricultor está carregando Tremendo. feixes de trigo na mão dele. Então, muitas vezes, meu querido, minha querida, se você está semeando num momento, às vezes, de lágrima, de dor, de tristeza, não é? Pode estar passando por dificuldades no seu casamento, não é aquilo que você esperava, mas creia no Senhor. Semeia sementes de vida que Deus dá para você semear, porque vai haver um momento de você voltar como? Com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo que esse momento atual não seja o momento ideal que você desejaria, que você aguardaria, creia que se você semear as sementes corretas que o Senhor tem para você, você vai colher feixes, ou seja, você vai colher muito mais, com abundância. Por quê? Porque há o princípio de que a ceifa, ela traduz muito mais do que a própria semeadura original que nós fizemos, ok? E também um princípio muito importante que nos alenta o coração, um princípio que nos alegra, é esse, que quando semeamos, Deus dá o crescimento. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele aponta para Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. Portanto, nunca desista. Você sempre está semeando e Deus vai dar o crescimento. Semeie sempre, porque ele vai dar o crescimento. Encontramos ainda também em 2 Coríntios 9, 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, quem é que está dando a semente para aquele que quer semear? O Senhor. Ele promete aqui, aquele que dá semente ao que semeia. Então, o Senhor te alimenta, ele fornece na sua palavra, através do seu Espírito Santo, né? Ele te enche para que você possa semear essas sementes que ele traz para você, e ele vai suprir a vossa sementeira, ele vai multiplicar, ele vai dar o crescimento. Então, Deus é o nosso grande provedor, o nosso Jeová Jiré, ok? Não vamos esquecer desse princípio maravilhoso que nos motiva, né? Que nos impulsiona a continuar semeando sempre as sementes do Senhor. As colheitas, elas são e serão sempre o quê? Um milagre de Deus. Não é por minha causa. Eu sou tão boazinha, eu semeio só sementes boas na vida do meu marido. Não, eu não sou boazinha em primeiro lugar. Não é isso? Eu não sou. Eu sou pecador e preciso do Senhor, preciso viver a dependência do Senhor. E Ele vai me dar as sementes que eu preciso semear na minha vida, na semente e na vida do meu cônjuge. Ele vai fazer o milagre desse crescimento no tempo dele, no tempo correto, no tempo da colheita. E eu vou colher e eu vou voltar com júbilo carregando os meus feixes. Glória a Deus. Não vamos esquecer disso. E acho fantástico isso, de que a colheita é sempre muito maior do que a semeadura. Acho maravilhoso isso, né? E aqui nós temos um passo importante que nós identificamos no nosso casamento, né? Quando nós identificamos aquelas colheitas não desejáveis, né? Indesejáveis, é sinal de que nós também semeamos Isso. sementes indesejáveis, né? E quando nós detectamos isso, existe um herbicida maravilhoso que Deus nos possibilita, que é o arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender daquela semente, nós precisamos voltar, né? Redefinir, corrigir o rumo, né? Corrigir o rumo, dar uma nova, colher novas sementes, buscar a semente apropriada, a semente ideal, né? Buscar a semente
que está na palavra do Senhor, né? Então, acho que isso é muito importante, querido. Nós já falamos isso lá na frente, né? De que nós precisamos nos arrepender quando identificamos alguma colheita ruim, alguma semente que nós usamos não adequada, né? Lembro que eu falei na primeira observação, nós corremos o risco de magoar um ao outro, né? Mas nós precisamos sempre pedir perdão, sempre não guardar rancor. Então, isso é muito importante. Então, aqui, arrepender-se, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda boa justiça. Toda injustiça. De toda injustiça. É verdade. Perdão por isso. É verdade. Então, peça a Deus para que Deus restaure essas áreas onde nós colhemos frutos não desejáveis, né? Então, Deus nos atende, Deus nos responde, né? Não semearás a tua vinha com duas espécies de sementes, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe ou a ceifa da vinha, né? Para que essa ceifa não seja prejudicada, né? Com sementes contrárias uma das outras, né? Então, guardem isso, não guardem rancor, arrependam-se e peçam perdão sempre quando nós semearmos algo e colhermos algo que, de fato, não desejamos. Isso. Né? E só chamando a atenção que nem sempre essas coisas acontecem dessa forma como nós estamos colocando aqui, né? No nosso dia a dia, tem horas que a gente se pega semeando algo que não deveria ter feito. Por mais que você esteja alerta, por mais que você tente, em alguns momentos você vai fazer isso. Então, aconteceu, se arrepende e retoma o caminho. Não é que o tempo todo a gente vai estar nesse padrão, né? Nós somos humanos, nós falhamos, nós pecamos, mas nós temos da parte de Deus essa possibilidade de nos arrependermos, recebermos dele essa justificação, essa correção, e o Senhor passa a restaurar novamente essas áreas da nossa vida. Então, se acontecer, não é desanimar e largar tudo de mão. Não vou mais fazer isso, é muito complicado, muito difícil. Não, gente. É o dia a dia, é o estilo de vida do cristão. Eu fiz essa opção, então mesmo quando eu cair, eu vou me levantar. E lembra que é bom estarem dois juntos é melhor do que um sozinho, porque quando um cai, o outro levanta? Não está escrito isso? Então nós somos dois. Se um erra, o outro está ali do meu lado, fala, olha, não era bem isso que eu acho que você queria dizer para mim. Não era bem isso que eu acho que você queria fazer, não é verdade? Vamos orar aqui, vamos consertar, vamos pedir a graça de Deus. Então, nosso caminhar de casal é isso, é um processo, é um crescimento, tá? As coisas não vão acontecer assim. Todos nós temos esse tempo de amadurecimento. Então, as sementes vão amadurecer e vão crescer. E é importante, queridos, o arrepender-se muitas vezes diante do conflito. É bom dar um tempo, pede um tempo, depois volta e, como a Beth falou, ore e arrependam e peçam perdão um ao outro, né? Esse é o caminho que nós casais precisamos trilhar e buscar. Aqui nós estamos caminhando para o final, né? A semeadura para nós mesmos colhermos. Muitas vezes nós semeamos algo que nós vamos colher, ele tem um período de maturação curto, como temos aqui o exemplo da lei natural, né? Semeando arroz, se você semeia o arroz, em 3 a 4 meses depois você colhe o arroz. Mas nós podemos ter também semeaduras que têm um processo longo de maturação. E nós até vimos aqui um exemplo de uma castanheira, que, claro que não são todas, mas existe uma espécie, cuja semente demora... você semeia a semente da castanheira e ela demora 40 anos para dar o fruto. Então, é uma semeadura e um processo de germinação e de crescimento e de colheita longa, né? Então, isso quer dizer o quê? Se nós olharmos isso para as nossas relações de familiar, nossa relação familiar, é que nós estamos semeando para os nossos filhos colherem, os nossos netos colherem, né? Então, é uma semeadura para longo prazo. E não tenho dúvidas, querido, os filhos observam os nossos comportamentos
as nossas posturas dentro de casa. Então, nós estamos também, quando nós semeamos em nós estamos semeando fatalmente nos filhos, porque eles estão percebendo isso. Eles Estão estão percebendo. aprendendo com a gente, E estão eu, observando. e eu notei isso com aquela das diferenças, lembro daquela brincadeira que nós tivemos das diferenças? A Beatriz chegou para nós e foi dizendo, não, quem é mais paciente, quem é mais isso, quem é mais aquilo, ela sabia em cada um de nós as nossas características. Uhum. Então, os filhos observam. Então, nós também temos essa semeadura que é para as próximas gerações, é um legado que nós deixamos para as nossas futuras gerações. Então, de todas as formas, vale a pena. Porque importante. tanto nós vamos aproveitar de um casamento saudável, um casamento melhor, cada vez melhor, quando nós fazemos essa opção, né, de semear sementes corretas, vai ser bom para nós, mas vai ser bom para os nossos filhos, para os nossos netos, nós vamos ser exemplo, nós vamos deixar casamentos sólidos que eles possam espelhar e dizer, olha, meu avô e minha avó deixaram essa semente do evangelho na minha vida, eu vi como era o casamento deles, eu quero um casamento assim para minha vida também, né? Eu aprendi o evangelho. Eu aprendi através dos meus avós. Então, olha que bênção, né? São legados. Né? Deixando esse legado. São legados deixados. Amém? Então, com isso, nós terminamos aqui a exposição. A Beth vai ter mais um tempinho agora aqui com vocês. Sobre uma... Então, vocês se lembram que hoje eu coloquei para vocês lá no grupo para separarem também 2 folhinhas, né, 2 canetas, para a gente fazer uma dinâmica. Vai ser uma dinâmica mais rápida. Nós tivemos vários desafios durante a semana. A gente espera que vocês tenham conseguido cumprir, que tenha sido bênção para vocês. E agora seria um outro, tá? Uma outra dinâmica. Então, peguem a folhinha, peguem a caneta e vamos lá. O nome dessa dinâmica é Uma Tarefa para Você. Então, o que vocês vão fazer? Cada cônjuge vai escrever na folha agora uma tarefa, um desejo, uma vontade que você tenha, que você quer que o seu cônjuge faça para você durante essa próxima semana. Entenderam? Isso é bênção, hein? É. Vocês vão ter um tempinho agora para pensar e vocês vão escrever alguma coisa que você quer que o seu cônjuge faça para você durante a nossa semana. Agora pense com cuidado no que você vai pedir. Eu coloquei aqui, ó, tem que ser algo viável para ele ou para ela fazer nessa semana. Não vai pedir uma viagem para Paris, pedir um carro novo, não é isso, não é coisa de comprar não, tá, gente? É algo que você gostaria que ele fizesse, como por exemplo, eu gostaria que o Laudir fizesse meu prato favorito essa semana, que ele cozinhasse para mim aquela comidinha que eu gosto. Eu gostaria que o Laudir essa semana massageasse meus pés todas as noites antes de eu dormir. Olha que delícia. Essa é fácil. Né? Ou o Laudir pode pedir, eu quero receber um jantar romântico. Ele pode pedir, eu quero receber uma declaração de amor da Beth, que ela escreva para mim uma declaração de amor, falando o quanto eu sou importante para ela. Eu estou pensando, hein? Eu estou pensando. Então, agora eu quero que vocês façam isso. Escrevam. Tem que ser agora, viu? Porque a gente tem que finalizar a dinâmica agora mesmo, hoje mesmo. E enquanto escreveram, vamos tomar um golinho de água aqui, né, Laudir? Enquanto eles estão escrevendo, vou dar um tempinho para vocês pensarem e escreverem. Essa aula já está em 45 minutos, né? Hoje nós nos estendemos um pouquinho, me perdoem, viu? Nos perdoe um pouco. Perdoe o tempo, né? Mas esperamos que tenha sido bom para todos nós. Espero que tenha sido bênção para vocês, como foi para nós preparar e estudar essa aula para hoje. A gente precisa muito alertar isso a um ao outro. Queridos e amados, olha, tudo isso que nós falamos serve profundamente para mim e para a Beth. Com certeza. Então, nós... Ajustes, né? Precisamos sempre. E é como a Beth falou, é um processo, é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós não podemos deixar de praticar. Deus nos abençoe, está conosco na caminhada, não estamos sozinhos, né? Gente, eu acho que deu tempo de vocês pensarem e escreverem aí a tarefa que você quer que o seu cônjuge faça para você, não é isso? Então, agora, já que vocês dois escreveram, a gente quer que vocês se virem. Olha a pele. Está esbarrando. Está esbarrando a câmera aqui. Eu quero que vocês se virem um para o outro agora, tá certo? E vocês vão ler um para o outro a tarefa que vocês escreveram, que você quer que ele faça para você. Que não seja tão longa, né? Leiam aí um para o outro. Leram?
Agora que vocês já leram a tarefa que vocês querem que o outro faça para você, sabem o que vai acontecer agora? Para a gente finalizar a nossa dinâmica. Atenção! Agora é o seguinte: aquilo que você quer que ele faça para você essa semana, você vai fazer para ele essa semana. Ok? Não adianta brigar comigo. Nós vamos inverter. Então se eu escrevi lá, Laudi, eu quero que você massageie os meus pés todas as noites da semana, eu vou massagear os pés do Laudi todas as noites dessa semana. Vai ser bom demais. Entenderam? Vocês vão inverter. Não é ele fazer para você, mas é você fazer para ele. Eu vou dormir como um anjo. Vai. E por que a gente colocou isso, gente? Porque muitas vezes a gente fica esperando que o outro semeie na nossa vida, né? Aquilo que eu desejo, que o outro faça por mim aquilo que eu quero, que o outro me sirva da maneira como eu desejo. Eu quero o melhor para mim. Né? Então, eu quero realmente, isso é um pedido especial, eu quero que ele faça isso por mim. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o mesmo por ele. Né? Essa dedicação, essa entrega, esse pensar em algo maravilhoso que eu vou fazer e que vai agradar o outro. Ok? Vocês não pensaram em uma coisa legal que vocês queriam que ele fizesse por você ou que ela fizesse por você? Por que a gente não faz isso, né, também pelo nosso cônjuge, sem ser uma tarefa, sem ser uma dinâmica? Então, é só para estimular vocês, tá, a pensarem nisso, que eu posso fazer o melhor para o meu cônjuge, eu posso semear o melhor na vida dele. E vocês vão ter essa tarefinha essa semana de fazer isso pelo outro. Acho que eu vou dormir maravilhosamente bem, viu? Vai. E agora, gente, para a gente poder encerrar, o seguinte: aquelas pessoas que conseguiram, né, que se envolveram em fazer os 5 desafios que nós colocamos na semana, um a cada dia, a gente pede que essas pessoas coloquem lá no grupo o seu nome, tá certo? Então, você conseguiu fazer, você cumpriu diante de Deus, você sabe que você fez aquela tarefinha, então você coloca lá seu nome e o número 5 do lado, significando que você cumpriu as 5 tarefinhas. E aí nós vamos fazer um sorteio como uma forma de estímulo, de reconhecimento pelo que você fez, pelo seu envolvimento. Isso aqui eu não sei se dá para vocês verem. Nós temos aqui são 2 livretos chamados Pão Diário. E é uma edição especial, muito linda, porque ela está lacrada aqui, eu não vou abrir. Mas vocês, não sei se vocês conseguem ver, ela é toda com aquelas folhinhas da Bíblia douradinha, a capinha de couro, autores bem conhecidos, né, com uma devocional para cada dia, para o casal e para a família, chamado Pão Diário, é uma edição especial que eles lançaram. Então, 2 pessoas vão ganhar, dentre essas que fizeram os 5 desafios. E é interessante que o Pão Diário, ele é uma publicação? Uma publicação que dá para o ano todo, mas não tem dias marcados. Não é o ano específico. Não é o ano marcado e o dia específico. Então, você pode ler, né, meditar. São meditações muito boas, de autores muito bons. Maravilhosas. Então, é muito bonito e, mais do que tudo, é necessário para nós, né? Para o nosso crescimento como pessoa, como cristão, como casal, a meditação na palavra de Deus. Então, aqui a gente encontra sementes. Amém. Muitas sementes para alimentarmos o solo do nosso coração e para semearmos na vida do outro também. Então, escrevam lá, as pessoas que colocarem o nome delas com o número 5 vão concorrer a esse sorteio aqui desses 2 livros, o Pão Diário Especial. E as pessoas que não deram conta de fazer os 5, mas fizeram 4, ok? Então, vão concorrer a um outro sorteio também de Pão Diário, mas que não é a edição especial. Tá certo? Tá aqui na nossa mão. Aí você coloca o seu nome e coloca o número 4 do lado. Que aí eu vou saber na hora do sorteio quem vai concorrer a um e quem vai concorrer a outro. Ficou claro? Então, isso aqui é só para estimular vocês a continuarem a se alimentar da palavra de Deus, receber sementes de Deus nessa palavra, e assim vocês poderem ter sementes para semear. Ok? Então, ficou claro o que nós vamos fazer, né? O sorteio. E eu vou deixar o prazo até amanhã de manhã, porque tem gente que pode assistir essa nossa aula bem mais tarde, né? Pessoas que trabalham na parte da noite. Então, vão colocando o nome hoje e amanhã na parte da manhã, no sábado de manhã, e quando for sábado à tarde, a gente fecha e faz o sorteio. Amém? Então, era isso que a gente tinha para conversar com vocês nessa noite. A gente agradece muito a atenção de vocês.
A gente espera que realmente tenha contribuído, né, para alicerçar, para alimentar, para fortalecer o casamento de vocês, como fortalecer o nosso, revisitar esses conceitos. E sempre, né? A gente também se coloca, né, à disposição de vocês, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira alguma explicação de algo que nós falamos aqui durante esses 50 minutos ou mais, né? Mas nós estamos à disposição. E muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo, né? E nesse período em que não podemos estar juntos, né, dialogando, porque esse era um tema muito bom para que a gente pudesse dialogar. Dialogar nos grupos, isso. Amém? Mas vai haver esse tempo, né? Amém. Em nome de Jesus, a gente vai chegar logo nesse tempo de estar novamente reunido, conversando, tirando as nossas dúvidas, compartilhando um com o outro. Vamos continuar firmes, acreditando que o Senhor está nos guardando, nos protegendo e que logo tudo isso vai passar. Queridos, então eu pediria para a Beth orar para nós fecharmos aqui esse momento. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas de casais, casais da nossa igreja de Sé. Obrigada, Senhor, pela palavra que vem até nós, nos alimentando, fortalecendo. Amém. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que já fizemos de errado, sim, Pai, Deus. Sementes erradas que plantamos na nossa vida, no nosso cônjuge. Tem misericórdia em nós, nos ajuda, Senhor, Pai, a consertar, a caminhar em direção sempre ao Senhor e buscar sempre da Tua mão, Amém, Senhor, Deus. As sementes corretas, a boa semente que nós devemos semear no nosso casamento. Amém. Nos ajude, Senhor Deus. Amém, Deus. Nós precisamos da Tua presença, do Teu Espírito Santo diariamente na nossa Amém, vida. Deus. E nós te agradecemos porque Ele está conosco, porque o Senhor está conosco, Amém, porque o Senhor nos fortalece e nos alegra dia após dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e dos casais da nossa igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Como diz o Marcelo, né, na aula sobre a graça que ele ministrou no domingo passado, né? Marcelo, como é que é? Um abraço. Um abraço grande, meu irmão. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço grande a todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E dê um final de semana muito abençoado a cada um. Amém. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Amém. Tchau, tchau.